Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o tema da aula vai ser sobre poder de polícia. Como eu havia dito, seria deixado uma aula específica só para isso, porque é um tema longo, digamos assim, e que tem vários detalhes bem importantes, não só para uma questão prática de quem for trabalhar ou enquanto cidadãos que nós devemos saber, mas também que caem em prova e confundem que é muito importante que seja destacado de uma forma separada com relação aos outros poderes. Então, bora começar. Primeira coisa, a introdução. O primeiro conceito que eu trouxe ali, do José Maria Pinheiro Machado, é um conceito que vocês vão encontrar em praticamente todo o livro de direito administrativo, direito constitucional também. O poder de polícia é entendido como o exercício daquela interferência da administração pública que atua na órbita dos interesses privados, restringindo ou limitando direitos individuais. E é nesse sentido que o artigo 78 do Código Tributário Nacional também trata o poder de polícia. E esse artigo 78 ele é muito elogiado porque não havia um conceito assim no ordenamento jurídico, em legislação. E então esse seria a única definição de poder de polícia na definição, em definição legislativa. Eu não vou ler inteiro, mas só o comecinho ele já pega. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito. Então puxa para essa questão da capacidade de limitação, restrição de direitos. E aqui um detalhe importante, a regra do poder de polícia é que ele seja um poder negativo. Eu vi isso em uma aula, antes de montar esses slides, e a professora dizia, a regra do poder de polícia é que ele seja um poder negativo, porque a Constituição normalmente vai estar te dizendo, você não pode fazer isso, você não pode, não consegue, não deve, estabelecendo eventualmente sanções para tanto. Mas existem casos que esse poder não vai ser somente limitativo. Por isso que também a matéria ali o termo disciplinando é muito importante. Daí se trazem duas definições na doutrina, o conceito em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo seria toda e qualquer restrição do Estado aos direitos individuais. É aqui o Bandeira de Mello esclarece, dizendo que seria, por exemplo, não só o exercício do executivo, limitando direitos individuais, mas também o próprio legislativo, por meio de uma edição de lei que limite direitos. Então, seria um exercício do poder de polícia em sentido amplo. E em sentido estrito, está ligado à atividade administrativa, às limitações que são exercidas diretamente pelo poder executivo, que tem prerrogativas para fazer valer algumas determinações normativas em geral. E, por fim, a diferença entre polícia administrativa e judiciária. Polícia judiciária somente vai atuar com base no cometimento ou não de um ilícito penal, e ela atua em função para que o exercício jurisdicional do Estado possa ocorrer. Portanto, ela coleta fatos e investiga para que, se for o caso, o Ministério Público ofereça ou não uma denúncia, haja uma sentença, enfim, que o Estado exerça sua função jurisdicional. Está muito ligado ao Poder Judiciário. Um exemplo de polícia judiciária é a Polícia Civil. E a Polícia Administrativa atua com base em ilícitos administrativos, diferentemente da Polícia Judiciária, que tem entidades próprias para isso, para exercer essas funções. A Polícia Administrativa pode ser exercida por qualquer órgão ou agente que faça parte da administração pública, e também ela se exaure em si mesma. Ou seja, a Polícia Administrativa ela não vai precisar recorrer às vias judiciais. Ela se exaure no próprio âmbito administrativo. Os seus litígios são resolvidos ali mesmo. Continuando, eu quis trazer a questão da competência antes de adentrar em detalhes mais didáticos da matéria, porque isso aqui facilita muito para vocês perceberem como que o poder de polícia funciona. Nos dá uma contextualização muito maior. Inclusive, vocês não vão ver isso aqui, acho que em livro, dificilmente, em nenhuma videoaula. Tá? Mas eu achei muito bom fazer assim pelo raciocínio. Tá, primeiro
ponto, eu vou puxar ali para baixo. Por que é importante saber das competências constitucionais quando a gente está falando em poder de polícia? Porque o poder de polícia só vai ser legítimo, só vai ser legal, se a pessoa que está exercendo o ato limitativo, restritivo de direitos individuais, possui competência para tanto. Não só ela, como o ente da federação ao qual ela está vinculada. E como que a gente vai saber isso? Por meio das competências constitucionais dos entes, competências privativas, as competências do poder concorrente, que tem uma essência legislativa. Aquelas matérias do artigo 24 são da capacidade do poder de editar leis. E do artigo 23 tem uma essência administrativa, não legislativa. Tanto que você não percebe o termo compete aos entes concorrentemente legislar sobre. No artigo 23 não tem isso. Está ligada a uma questão de zelo, de cuidado sobre aquelas matérias do artigo 23. E esse detalhe é importante porque é isso aqui que faz com que na prática a gente tenha uma série de embates, de problemas para saber a quem compete tal coisa, de que forma compete. Um exemplo, não poderia ter um exemplo melhor, é o que aconteceu na pandemia. Né? Município, Estado e União, cada um dizendo uma coisa, cada um querendo definir. Por quê? Porque você tinha esses embates na competência comum que abriam espaço para isso. Tá? E como que se resolve? Qual que é o raciocínio por trás das competências para o exercício do poder de polícia? Nunca vai existir uma resposta na testa de um agente público ou um cartaz na frente de alguma atividade econômica que vai dizer isso aqui é competência do município porque é blá blá blá. Não, você vai ter que analisar o fato humano que está acontecendo e fazer a relação com aquilo e as competências constitucionais dos entes. Você vai perceber, essa atividade se inclui em determinada matéria e essa matéria é competência do ente tal. Exemplos. O primeiro, esses dois primeiros exemplos são muito bons, porque todo livro traz eles e praticamente sempre se fala deles em aula, só que quase ninguém explica o raciocínio que tem por trás. Primeiro, a súmula 19 do STJ diz que a União tem competência para regular o horário de atendimento bancário. Por quê? Porque a competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário nacional. E essa questão do funcionamento dos bancos, do horário de atendimento, ela depende, ela é uma competência, digamos assim, do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, que vão expedir as recomendações para o funcionamento dessa atividade econômica, monetária. E como compete privativamente a União legislar sobre isso, sobre o sistema monetário, o horário dos bancos está ligado ao sistema monetário, então é competência da União. Dá para entender um pouco melhor agora? E a questão dos municípios. O município tem competência para fixar o horário de funcionamento de lojas comerciais. O que acontece? Qual que é a diferença? Diferentemente da União, que vai ter lá um rol grande de competências privativas, o município tem alguns incisos no artigo 30, se não me engano. E o principal deles, logo no primeiro, se fala dispor sobre interesse local. É competência do município dispor sobre interesse local. O que é o interesse local? Fica aberto a um certo subjetivismo. Análise dos fatos, da realidade, do dia a dia dos seres humanos, para ver o que eles estão realizando e se isso realmente está ligado ao interesse essencialmente e unicamente do município. E o que o STF entendeu para falar que município que tem competência para fixar a área de funcionamento de lojas comerciais? Ele entendeu, dentre outros argumentos, que o município tem interesse direto no funcionamento dos comércios locais. E um exemplo prático muito bom que o Marco Aurélio trouxe no voto dele é essa questão aqui da liberação de alvarás e licença de instalação. O próprio município que tem competência para fazer isso, para liberar a instalação dos estabelecimentos. Então, nada mais coerente, nada mais justo do que também fixar os horários. É uma questão de interesse direto dele. Tá? Os últimos dois exemplos que eu trouxe, cabe à União autorizar e fiscalizar o funcionamento de máquinas caça-níqueis, videobinhos e videopoker. Por quê? O que são isso? Esse sistema de sorteio.
né, de jogo de sorte. E a quem compete privativamente legislar sobre isso, sobre o sistema de sorteio? A União. Então é a competência da União fiscalizar o funcionamento disso. Ah, Marco, qual que é a relevância de eu saber isso? Cara, a imposição de normas de limitação, os agentes administrativos que vão fechar um estabelecimento ou autorizar que ele abra, isso tudo é poder de polícia. E não tem como você simplesmente saber poder de polícia decorando alguns conceitos didáticos. Você tem que perceber isso acontecendo na prática. Então, desde uma lei que vai limitar ou proibir determinada atividade, até os agentes que vão lá executarem por ela as restrições ou as autorizações, isso tudo é poder de polícia. E como eu disse, poder de polícia só vai ser legítimo se tiver respaldo legal, que está ligado às competências constitucionais. E o último exemplo foi o do coronavírus, que o STF acabou entendendo que as questões de interesse regional são dos estados, de interesse local são dos municípios. Então é por isso que até hoje a gente tem alguns embates assim, para saber quem define o que. Mas no fim das contas o que importa é que os entes nesses casos, né, cooperem e dialoguem, enfim, para que não hajam conflitos. Mas enfim, esses 4 exemplos foram mais para isso, para contextualizar bem como que o poder de polícia funciona na prática. Tá? Claro que existem casos mais tranquilos de pegar, assim, mas pegando essa lógica do poder de polícia, das competências constitucionais, vocês já vão com um caminho muito mais fácil para as próximas matérias aqui. Poder de polícia originário é exatamente isso que eu estava falando agora. É aqueles que derivam das competências constitucionais. É a capacidade que as pessoas federativas vão ter de editar leis, né, com base nas competências dela. E, logicamente, a partir do momento que elas editam uma lei, enquanto Estado, elas vão ter o poder de forçar elas, de determinar a execução e o respeito a elas. E o poder de polícia derivado, se o poder de polícia originário é aquele que é feito diretamente pelos próprios entes federativos, pelos entes da administração pública direto, pelas pessoas jurídicas de direito público interno, o poder de polícia derivado vai ser aquele que não é feito por esses entes. É aquele que é delegado para outras entidades. Então, aqui entram alguns detalhes importantes. O último entendimento do STF foi no sentido, essa decisão de 2003, de que era inconstitucional uma lei que passava competência para entidades privadas fiscalizarem o exercício de atividades profissionais. O que o STF quis dizer com isso? Que não compete à pessoa jurídica de direito privado exercer poder de polícia. Mas, recentemente também, o STF decidiu que a Guarda Municipal poderia sim executar algumas funções de fiscalização de trânsito. Gente, a quem compete fiscalizar o trânsito e impor multa? Aos agentes de trânsito, certo? São agentes administrativos que têm competência especificamente para isso. Porque a Guarda Municipal, que é uma instituição, digamos assim, vinculada ao município, vai ter capacidade para impor essas multas. O STF, analisando o caso, disse, olha, você está impondo multas e fiscalizando, não é propriamente o poder de polícia, você está exercendo algumas funções que podem ser exercício do poder de polícia, mas não são ele propriamente dito. A titularidade do poder de polícia não foi delegado, você está exercendo algumas funções mais de boa, digamos assim. E isso aqui abriu brecha para uma discussão que envolve a BH Trans. A BH Trans é uma sociedade de economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, que está sim vinculada à administração pública, mas é pessoa jurídica de direito privado. E ela foi criada para exercer funções de fiscalização de trânsito. Inicialmente se entendia que, olha, pessoa jurídica de direito privado, ela não vai poder exercer esse tipo de função. Mas esse entendimento do STF, reforçado com o entendimento do STJ em 2009, inclusive sobre o caso da BH Trans, de que a partir do momento que ela está fiscalizando, ela não está exercendo poder normativo primário, ou seja, ela não está criando normas limitativas, restritivas, e nem está exercendo poder coercitivo de
poder utilizar da força do poder de império do Estado para determinar, para cobrar alguma coisa, para privar algum bem, restringir algum direito. A partir do momento que ela não tem o poder coercitivo, nem tem o poder normativo primário, tranquilo. Então, essa discussão ainda está em aberto. Esse caso, essencialmente, da capacidade que o Estado tem de delegar o poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado, ainda está para ser julgado. E a PGR, ao analisar o caso, se manifestou no sentido de que isso compete apenas às pessoas jurídicas de direito público interno, o exercício do poder de polícia. Daí, nessa questão, primeiro, até aqui eu estava falando das pessoas jurídicas de direito privado que são vinculadas à administração pública, portanto fazem parte da administração indireta. A questão das pessoas da iniciativa privada é um pouco mais complexa, porque nesse ponto que eu estava trazendo, se admite porque você não tem uma relação direta com o mercado econômico, com a vontade de lucrar, não tem um conflito grande entre interesse privado e interesse público. Então, por isso que realmente a questão da delegação para essas pessoas é um pouco complexa. Agora, quando a gente trata de pessoas da iniciativa privada, que essencialmente vão carregar o lucro nas suas atividades e que sempre vão acabar prevalecendo, buscando os seus próprios interesses e não o interesse público, a questão é um pouco mais delicada. Por isso que a regra é que não pode delegar o poder de polícia para a iniciativa privada, mas em alguns casos se admite o exercício da fiscalização ou operacionalização de máquinas por parte da iniciativa privada. O exemplo clássico é a triagem nos aeroportos. Tá? Qual que é a conclusão que eu quero que vocês cheguem aqui? Poder de polícia originário compete aos entes da administração pública, aos estados, municípios, ao Distrito Federal e à União. Poder de polícia derivado é quando esses entes delegam para outras entidades, delegam para entidades a capacidade de exercerem o poder de polícia. Elas podem delegar para pessoa jurídica de direito privado, a uma sociedade de economia mista ou a uma empresa pública, por exemplo. A atual concepção é assim, em regra não. Mas, caso elas não estejam exercendo um poder normativo primário, nem exercendo um poder coercitivo, e sejam pessoas ligadas à administração pública, o que elas são, e recebam essa delegação por lei, pode. Mas, como eu disse, esse caso sim, ele ainda está pendente de uma definição concreta pelo STF. E pessoas da iniciativa privada, você tem que pensar, não. Mas ainda um pouco nessa linha da questão da fiscalização, de não ter um poder normativo primário, de não exercer o poder coercitivo, em alguns casos se admite, por exemplo, na triagem de aeroportos. Como o poder de polícia é exercido? Ele pode ser exercido por atos normativos, que vão ser abstratos, impessoais, por exemplo, a regulação de uma atividade, de uma profissão. E isso aqui até remete à concepção do poder de polícia em sentido amplo, que é quando o legislativo edita uma lei limitativa de direitos individuais. Ele está exercendo o poder de polícia em sentido amplo, mas está exercendo o poder de polícia. E os atos concretos, eles são pré-ordenados ao indivíduo. Você tem um sujeito plenamente identificado. Isso aqui está ligado à concepção do exercício do poder de polícia em sentido estrito. A capacidade de se impor uma multa ou a licença consentindo para a abertura de um barzinho é do executivo. Então, ato concreto, lembrem de sentido estrito, e ato normativo em sentido amplo, porque acaba sendo, por vezes, exercido pelo próprio poder legislativo. Tá? E outro detalhe importante, em regra, até puxando lá para a questão da diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, em regra, o poder administrativo, o poder de polícia administrativo é preventivo e o da polícia judiciária é repressivo. Mas, em alguns casos, como é o caso da imposição de uma multa após uma infração já houver sido cometida,
o poder de polícia administrativo estará atuando de forma repressiva, reprimindo uma conduta, tá? Mas a regra é que ele seja preventivo. Continuando, atributos. Primeiro, os primeiros ali, discricionalidade e vinculação. Relaciona um pouco com o que a gente já disse em outra aula. Vinculação não tem muito segredo, a lei estabelece certinho as dimensões, quem tem que fazer, como tem que fazer, isso não precisa se discutir. A discricionariedade, ela é a capacidade que a administração tem, dentro de uma norma, em ter um certo âmbito de liberdade, de determinar alguma conduta restritiva. O exemplo que o José Carvalho Filho é muito bom, que ele traz no livro é muito bom. Por exemplo, a capacidade que a administração tem em vedar a pesca em alguns rios específicos para fins de preservação ambiental. Isso é um poder de polícia preventivo, como eu disse, que é a regra, e discricionário, porque ela vai ter essa capacidade de escolher, mas dentro de uma moldura, né, que estabeleça já limitações, como isso vai ser feito, de escolher os rios que ela quer vedar a pesca. E a vinculação seria, por exemplo, a proibição que a administração pública tem em vedar a pesca em qualquer rio. Então, ela está vinculada administrativamente a não exercer um poder restritivo sobre a pesca em geral, para preservar essa atividade também, tá? Autoexecutoriedade está ligada totalmente. A autoexecutoriedade e a coercibilidade estão muito ligadas ao ius império, que é o termo lá o poder de império do Estado. Autoexecutoriedade é basicamente assim: a administração não precisa esperar o judiciário definir alguns pontos para ela impor as determinações legais por meio de seus agentes. Por exemplo, destruir os alimentos nocivos que foram encontrados em determinado estabelecimento. Ela não vai precisar esperar uma autorização judicial para isso. Ela pode simplesmente autoexecutar as suas determinações. Um ponto que eu coloquei aqui, porque cai bastante em prova, é a questão da multa. A multa não é autoexecutória. A administração pública, por meio da imposição da multa, não vai conseguir executar as suas contas bancárias, por exemplo, sem recorrer ao judiciário. Por isso, sua cobrança só é efetivamente concretizada pela ação própria na via judicial. Mas tem um detalhe de que as multas podem ser impostas como uma condição para que a administração pública exerça um ato positivo em relação ao sujeito. O exemplo clássico que se tem é a apreensão e a retenção. Essa súmula 510 do STJ diz basicamente o seguinte: quando seu veículo for retido, não pode se colocar uma multa como condição para você receber ele de volta. Seria uma sanção muito leve, a retenção. E a apreensão, que é uma sanção mais grave, pode sim colocar o pagamento da multa como uma condição para você receber o seu veículo de volta. Então não confundam a apreensão, que pode ter a multa como condição para você receber o seu veículo de volta, com a retenção, que não pode aplicar multa como condição. Mas, de qualquer forma, a multa não é autoexecutória. A coercibilidade está ligada aos atos de polícia mesmo, sabe? De entrar em estabelecimento, impor a força. É o caso dessa autorização da lei que visava lá a proteção do Zika vírus, que autorizava, está errado ali, acho que de 2016, né? Que autorizava a autoridade administrativa a ingressar de modo forçado em imóveis que impeçam o acesso dos agentes de saúde competentes. Isso também está ligado lá quando tem as fiscalizações de lugares de proliferação de dengue, né? Que às vezes você vê em reportagens filmando os agentes municipais, enfim, agentes de saúde, andando nas ruas e tem um portão ali que eles sabem pode ter pneu com água e eles pegam e entram no lugar sem autorização judicial mesmo. Isso aqui, além de ser um nítido exercício do poder de polícia preventivo, é o melhor exemplo de coercibilidade por parte da administração pública. Por fim, algumas questões para a gente gravar bem todo o conteúdo. Promotor de Justiça de 2016,
É atributo do poder de polícia a auto-executoriedade, perfeito, fazendo possível a administração executar suas próprias decisões sem necessidade de recorrer ao judiciário. Ok. Ministério Público 2013. Assinale a opção correta. Primeiro, o exercício do poder de polícia pela União exclui o seu exercício pelos estados, mas não pelos municípios, em razão do interesse local. Cara, isso aqui tá uma bagunça, tá? Lembrem do que eu comentei lá na competência, por isso que eu achei legal mostrar também. O exercício do poder de polícia pela União vai ser exercido por qual motivo? Porque vai ter uma competência constitucional autorizando a União ou a editar leis ou a executar atos administrativos, que daí está ligado lá à competência comum, em exercer o poder de polícia pela União. Ou então, o poder de polícia pela União exclui o seu exercício pelos estados? Lógico, porque esse poder de polícia da União, é competência dela, é competência dela. Mas não pelos municípios em razão do interesse local, não. Fez uma mistura aqui. Tem poder de polícia que é competência do município, tem poder de polícia que é competência do estado, tem poder de polícia que é competência da União. Um realmente exclui o outro, tá? Porque você não vai ter um poder de polícia misto, digamos assim. Você, enquanto até particular, tem que ter a segurança de a quem compete o ato, qual lei, de qual ente você tem que respeitar. Não confundam isso com a competência comum. A competência comum é uma atuação administrativa em conjunto, mas ela também precisa ser regulada e precisa ser bem definida, com base nos critérios que eu comentei de interesse local, interesse regional e interesse federal. Entra muito essa importância na competência comum. Tá. Alternativa B. O exercício do poder disciplinar pelo Estado está sujeito ao prévio instrumento da ação penal que venha a ser instaurada perante órgão competente do Judiciário. Não. São esferas autônomas. O poder disciplinar do Estado. E aqui, ponto muito importante. O poder disciplinar, o poder funcional do Estado, ele está ligado àquela relação entre o próprio Estado com os seus órgãos e os seus agentes. É diferente do poder de polícia. O poder de polícia está ligado à atuação da administração pública com particulares, com pessoas que estão fora dela. A partir do momento que você tem a aplicação de uma sanção ou de uma pena dentro do âmbito administrativo, entre órgãos e agentes, isso é exercício do poder disciplinar do Estado, que da mesma forma que o poder de polícia independe do encerramento ou de uma decisão por parte do Poder Judiciário. Tá? Então, não confunda essa questão também do poder disciplinar com o poder de polícia. Alternativa C. Conforme o entendimento do STF, o poder de polícia administrativo pode ser delegado, mediante edição de lei, a pessoa jurídica de direito privado. Lembrem o que eu falei. É uma questão bem delicada, às vezes confunde. Tem lá os casos de pessoas jurídicas de direito privado que exercem uma função fiscalizatória, de operacionalização, mas elas não têm o poder de polícia delegado para elas. A titularidade do poder de polícia é do ente. Tá? E como eu disse, é uma questão que ainda está pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando vocês verem em prova, só assinalem a alternativa se tiver muito claro que é um ente que está exercendo uma função fiscalizatória, que não tem poder normativo primário, que não tem poder de coercibilidade. Se tiver essa dúvida, não pode, tá? Às vezes pode confundir, mas é assim mesmo. Alternativa B. Conforme a previsão constitucional, o poder hierárquico, que permite à autoridade superior a possibilidade de punição disciplinar, lembrando o poder disciplinar que a gente acabou de falar na B, independe de expressa previsão legal. Pode ser qualificado em determinadas situações como autônomo e originário. Cara, o poder hierárquico e o poder disciplinar, eles estão ligados àquela questão de discricionariedade que eu falei, que o José Carvalho Filho entende que não é discricionariedade, que está vinculada à lei e tudo mais, mas essa discricionariedade, ela depende de expressa previsão legal. Você tem que ter sanções, penas que vão ser aplicadas, procedimentos, tem que se respeitar um processo administrativo, né? Lembrando, o princípio da legalidade rege a administração pública. Tá? Então você não tem como exercer uma punição disciplinar sem previsão legal. A discricionariedade é diferente da arbitrariedade. Beleza? Alternativa E. A licença é um meio de atuação do poder de polícia e da administração. Sim.
e não pode ser negado se o requerente satisfazer os requisitos legais para sua obtenção. A gente vai ver melhor licença depois, em atos administrativos e tudo mais. O que pode saber é que a licença, ela depende do sujeito respeitar requisitos legais. A partir do momento que ele respeita, a administração pública tem que conceder o ato. E isso aqui, eu pelo menos vejo não como uma restrição de direitos ou uma limitação de direitos na órbita privada. Por isso que eu gostei muito desse conceito do artigo 78 do CTN, porque ele também utiliza o termo disciplinando o direito. Tá? E como eu disse lá da aula de uma professora que eu assisti antes de montar esses slides, em regra o poder de polícia vai ser negativo, no sentido de não fazer, não pode e tudo mais, mas eventualmente ele vai ter atos permissivos nesse sentido. Lógico, a licença e essas regulações que existem para as atividades econômicas também tem uma natureza restritiva. Você só vai poder exercer atividades se respeitar determinados requisitos. Mas nesse sentido, a partir do momento que você concedeu a licença, você recebeu a licença, eu não vejo como um ato restritivo. Isso aqui é opinião minha, tá? Eu não vejo como um ato restritivo. Você vai ter questões para respeitar, como sempre, mas não é um poder limitativo, digamos assim, a concessão em si. Mas lembrando, né, o poder de polícia, ele está ligado a essa interferência na órbita privada, e a licença não deixa de ser. Outra questão aqui, também o Ministério Público de São Paulo, o poder de polícia não contém atributos de autoexecutoriedade e coercibilidade, está errada, contém, né, autoexecutoriedade e capacidade que tem de executar a atividade, poder de polícia, sem esperar o judiciário, e a coercibilidade poder exercer a força mesmo. B. A faculdade da administração de restringir o direito constitucional de manifestação do pensamento, limitando seu exercício. Essa alternativa aqui era bem legal também, às vezes pode criar uma certa dúvida, né? Às vezes remeter até à lei do racismo, né? De que tem limitações à manifestação de pensamento, mas é a alternativa falsa. Alternativa C. É que quando se fala em a faculdade da administração restringir direito constitucional, o poder de polícia ele tem limitações na órbita dos direitos individuais, fundamentais, constitucionais das pessoas. Ele não é um poder absoluto. Então ele tem que respeitar sim a privacidade, a intimidade, e atuar somente dentro de alguns limites legais, que não criem um estado de exceção, digamos assim, uma ditadura. Alternativa C. A possibilidade de agentes administrativos fiscalizarem as medidas de prevenção à dengue, vistoriando residências. Não, até dei exemplo antes, né? O poder de polícia contém sim essa possibilidade de eles entrarem nos imóveis quando não tiverem uma autorização do proprietário, ou quando não tiver ninguém e eles tiverem indício e tudo mais, enfim. Alternativa 7. A permissão aos poderes de restringir o ingresso e a permanência de pessoas em suas sedes. Falso. Um exemplo bom, quem aí vai no fórum de vez em quando, não tem lá os responsáveis pela segurança que vão analisar ali na máquina de raio-x e tudo mais, então tem sim um poder de restrição para entrarem nas suas sedes. Na prefeitura também, a ingressar em determinadas áreas, né, é uma questão da preservação do próprio patrimônio público. E aqui entra aquela discricionariedade do poder de polícia. Ele tem dentro dessas questões de proteções ao patrimônio público, ao meio ambiente, de analisar pontos que valem a pena se restringir direitos individuais. Alternativa E. O poder de polícia não contém a possibilidade de ação repressiva quando extravasados os limites perante a constituição de reunião houver violência contra prédios ou pessoas. Só me falta assinalarem que isso aqui não pode, né? Quantos protestos a gente viu que acabam resultando em poder de polícia, e nesse sentido tá poder de polícia em sentido amplo, também englobando a polícia judiciária, mas de que a administração pública, independente de qual polícia seja, de qual agente público seja, ao analisar que está tendo uma violência contra o patrimônio público, tem o dever de atuar, porque é um dever do Estado também essa preservação. Então a gente encerra a aula aqui. Foram 35 minutos de aula. Eu assisti várias aulas antes de montar esses slides. Tem algumas aulas que tem um tempo ali de 20, 25 minutos.
Essa aula ficou um pouco mais longa, em especial pela questão lá das competências, que eu quis focar bem, achei um tema muito interessante. De resto, o conteúdo é esse, de poder de polícia. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários ou falem comigo. E até a próxima aula.